Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online, Casa de Jesus Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos iniciar o projeto Mitos e Verdades Espíritas. Vamos ter a oportunidade de analisar, sob o olhar espírita, alguns vídeos, algumas afirmações que nós percebemos na nossa atualidade e que podem nos trazer dúvidas no que concerne a veracidade ou não daquilo que se traz. E hoje nós vamos trazer um vídeo que circula nas redes sociais, exatamente falando sobre algumas coisas, 8 coisas em especial, que não devemos fazer em nossa casa, que de alguma forma nós estaríamos atraindo espíritos para o nosso lar. Então, nós vamos examinar, vamos ver o vídeo, vamos ver cada uma das afirmações e vamos trazer aqui as considerações que a doutrina espírita nos traz sobre aquele assunto, para sabermos se as informações são mitos ou são verdades. Então vamos iniciar aqui o nosso vídeo. Nunca faça isso dentro da sua casa. Primeiro, nunca fale sozinho na sua casa. Falar sozinho pode liberar espíritos para o nosso mundo. Bom, essa é a primeira afirmação. Nunca fale sozinho na sua casa, que isso poderia liberar espíritos para o nosso mundo. Isso é mito ou verdade? Isso é mito. Nós estamos repletos de espíritos. O plano material e o plano espiritual estão em constante ligação. Nós estamos em planos diferentes, mas há uma legião de espíritos convivendo conosco aqui na crosta. E não é o fato de eu falar sozinho, sozinha aqui no meu lar ou em qualquer lugar, que eu estarei atraindo um espírito para o nosso mundo. Os espíritos aqui já estão. O que faz com que nós possamos atrair um espírito bom ou ruim para perto de nós, não é o fato de nós falarmos sozinhos, mas são os nossos pensamentos, pois tudo que rege o universo é a lei da sintonia. Se eu estou sintonizada com o bem, eu posso verbalizar alguma coisa ou não, eu já estarei atraindo espíritos naquela sintonia para perto de mim. Se eu sou uma pessoa que vivencio a lei de Deus, a mensagem evangélica, o amor e a caridade, os meus pensamentos e a minha vibração já atrai para mim espíritos bons. E se eu vibro, se eu penso, mesmo que eu nada verbalize, mas se eu vibro e se eu penso coisas negativas, contrárias à lei de Deus, eu já estou atraindo espíritos para perto de mim. Portanto, esta afirmação é um mito. Vamos para a próxima. Segundo, nunca olhe no espelho por mais de 10 minutos. Você pode ter alucinações e ver coisas bizarras. Essa afirmação, ela é um mito também. Não é o fato de eu olhar para o espelho por um tempo, por alguns minutos, por mais de 10 minutos, que fará com que eu tenha alucinações ou veja coisas bizarras. Essa possibilidade, ela pode existir, independente do espelho. Isso pode acontecer, sim, se eu tiver, por exemplo, a mediunidade de vidência. Há determinados médiuns videntes, que são aqueles que têm a capacidade de perceber o plano espiritual, e há determinados médiuns que têm esta faculdade acionada, estartada, vamos colocar assim, por alguns objetos, como espelhos, um copo com água, uma bola de cristal. Não é o espelho, não é a bola de cristal, não é um copo com água que vai, na verdade, fazer com que eu veja ou não algo referente ao plano espiritual, que pode ser algo bom ou algo ruim, não necessariamente coisas bizarras ou alucinações. Mas quem tem a mediunidade de evidência e algumas pessoas, alguns médiuns que têm essa capacidade, precisam de determinados objetos para que essa faculdade ela possa naquele momento se fazer presente.
Kardec examinou, que são chamados os espelhos mágicos, ele examinou essa peculiaridade de determinados médiuns, que só através de copos com água, por exemplo, através das bolas de cristal, através, por exemplo, dos espelhos, conseguem ter acionada a sua faculdade de vidência. É como se aqueles objetos, pelo olhar, por você concentrar o olhar ali em determinados objetos, aquilo acionasse algo dentro do teu cérebro, do cérebro do médium, que oportunizasse ou fizesse com que ele conseguisse, então, iniciar a faculdade de vidência. Mas isso é raro, poucos médios têm necessariamente essa faculdade, e isso não vai acontecer com qualquer pessoa, porque quem vem com a mediunidade de vidência já nasce médium. Portanto, se eu não tenho essa capacidade aflorada, se eu não vim com a mediunidade de vidência, e essa em especial que precisa ser acionada através dos espelhos mágicos, como denomina Kardec, eu posso olhar um espelho por 1, 2, 3, 10, 15, 20 minutos e nada vai acontecer. Portanto, esta afirmação, ela é um mito. Vamos para a próxima. Terceiro, não durma com a louça suja, isso atrai espíritos e encosto para a sua casa. Essa afirmação, vamos colocar que ela é um mito, mas ela tem algo de verdade, mas nós precisamos entender. Não é o fato único e simplesmente de eu ter a minha louça suja que eu vou atrair espíritos, mas pela minha maneira, pelo meu modo de viver. Se eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, que vivo em um ambiente de sujeira, aquilo ali reflete o que eu sou. Percebam que o mundo espiritual, ele é um reflexo do nosso, quer dizer, o nosso mundo, o perdão, é um reflexo do mundo espiritual. Então, se eu estou e vivo num ambiente de sujeira, de desorganização, de imundície, eu estou intimamente vivenciando aquele meio. Logo, pela lei da sintonia, eu vou atrair espíritos como eu me encontro. Espíritos que buscam a sujeira, que gostam de viver naquele ambiente, pois tudo é a lei de sintonia. Mas se eu sou uma pessoa que vivencia o bem, que procuro sempre vivenciar e estar com os meus pensamentos elevados, se numa noite em especial eu não lavar a louça e eu for dormir, eu vou atrair um espírito para a minha casa pelo simples fato de eu não ter colocado, não ter lavado aquela louça? De modo algum, porque eu sou uma pessoa que estou em constante conexão com o bem, com os espíritos elevados. Então percebam que o encosto que se coloca aqui é como se fosse algo negativo. E não será a louça em si, mas o meu modo de ser, de agir e de pensar. Portanto, esta afirmação é um mito. Próxima. Quarto, não convide qualquer pessoa para entrar na sua casa. Alguém pode ter inveja de você, trazendo energias ruins, fazendo com que você pare de gostar de onde mora. Essa afirmação, ela também é um mito. Mas nós precisamos entender por que ela é um mito. A nossa casa, ela vai ser um reflexo de quem mora, de nós. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que faço o evangelho no lar, que procuro orar, que procuro manter as vibrações do meu lar elevadas, se uma pessoa, qualquer visita, mesmo que tenha inveja, mesmo que tenha energias ruins, adentrar na minha casa, ela vai trazer aquelas energias que são dela, porque nós levamos as nossas energias para onde nós estamos. Então, ela vai trazer essa energia aqui para nossa casa? Vai. Mas aquela energia vai permanecer na minha casa, porque a afirmação diz: fazendo, vai trazer essas energias, fazendo com que nós paremos de gostar de onde nós moramos. As coisas não acontecem assim. Se essa pessoa adentrar na minha casa e deixar ali as suas energias deletérias, se eu sou uma pessoa espiritualizada, se eu sou uma pessoa que realizo orações, o evangelho no lar,
Quando eu fizer isso, qualquer energia deletéria que esteja na minha casa, ela será dissipada, porque tanto as minhas energias vão dissipar as energias deletérias, como a espiritualidade amiga que se fará presente na minha casa também irá dissipar com o seu trabalho espiritual, dissipar e purificar o meu lar, fazendo com que toda e qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não esteja bem, quando ela adentrar na minha casa, ela vai se sentir bem. E nós não iremos, portanto, nos deixar contaminar por aquela vibração. Agora, se eu sou uma pessoa que não tenho hábitos salutares, se as minhas próprias vibrações já não são boas, e eu já permito, por exemplo, que o meu lar seja ali um reflexo dessas energias negativas, quando uma pessoa que também se encontre numa energia de inveja, de energias negativas e ruins adentrar no meu lar, aquilo ali vai ser uma sintonia, vai carregar ainda mais o ambiente do meu lar, que já não é bom, fazendo com que eu me sinta ruim, fazendo com que eu eventualmente me sinta mal. Mas percebam que não foi necessariamente a energia, porque uma pessoa adentrou na minha casa com uma energia que não é boa e me fez, portanto, desejar ou não querer morar ali. Fui eu que, na verdade, já assim me encontrava. E os afins se atraem. A minha energia já não era boa e só fez piorar com a energia de outras pessoas naquela mesma sintonia. Portanto, essa afirmação única e simplesmente dessa forma, ela é um mito. Vamos para a próxima. Quinto, nunca durma com uma cadeira de frente para a sua cama. Você estará convidando qualquer coisa para te observar dormindo. Essa afirmação, ela é completamente falsa. Não é uma cadeira, mesmo que ninguém esteja ali sentado, não é uma cadeira que vai atrair qualquer espírito para me observar. Mais uma vez, repetimos, é a lei da sintonia. Se eu pensar em um espírito, o pensar é uma evocação. Então, na hora que eu penso fixamente em um espírito, eu estou atraindo, fazendo um chamado mental para esse espírito. E esse espírito, que pode estar em qualquer lugar da erradicidade, pode perceber o meu chamado. Não significa que virá, mas pode vir? Pode. Pode ser um espírito elevado, que venha, por exemplo, para nos auxiliar, emitir vibrações elevadas, porque eu pensei, mentalizei aquele espírito. Como pode ser alguém que não seja bom, se eu não estiver numa boa vibração. Mas tudo é pensamento. O fato da cadeira estar ali não faz a menor diferença, a não ser que eu pense. Determinado espírito, nessa condição, vai ser atraído por esta cadeira. Foi a cadeira que atraiu? Não. Foi o meu pensamento que se conectou, que fez um forte chamamento ao espírito e ele virá. Portanto, essa afirmação, ela é um mito. Próxima afirmação. Sexto, cuidado para não deixar a porta do guarda-roupa aberta durante a noite. Essa afirmação, ela é um mito. O fato de nós deixarmos um guarda-roupa, a porta de um guarda-roupa aberto, a porta de um armário aberto, isso não atrai ninguém. Isso não vai fazer com que um espírito adentre a minha casa ou entre naquele local. Mais uma vez, tudo está no pensamento. Se meu pensamento estiver conectado com o Pai, eu sempre vou atrair bons espíritos. Onde quer que eu esteja, com portas abertas ou fechadas, com guarda-roupas abertos ou fechados. E se eu estiver com a sintonia negativa, eu igualmente irei atrair espíritos negativos, esteja eu em que condição estiver. Próxima afirmativa. Sétimo, não cante às 3 horas da manhã. Alguém com uma voz profunda irá te acompanhar. Esta afirmação é igualmente um mito. Não existe isso. Se fosse assim, nós não poderíamos nunca cantar, porque estaríamos sendo acompanhados por espíritos. Podemos ser acompanhados ao cantar? Podemos. Como podemos ser acompanhados ao falar? E como podemos ser acompanhados ao pensar?
As nossas vibrações, as nossas emoções é que nos acompanham. Os espíritos que sintonizam conosco é que irão nos acompanhar. Repetimos, estejamos nós cantando, falando ou mesmo em silêncio. Por isso, precisamos ter cuidado com aquilo que pensamos, pois são os pensamentos que atraem os espíritos, e não eu cantar às 3 horas da manhã. Última afirmativa do vídeo. 8º, se você ouvir alguém chamando seu nome, você olhar para trás e não ver ninguém, nunca diga oi, pois pode ser algum espírito. Essa afirmação, ela é um mito ou ela é uma verdade? É também um mito, porque eu posso ser chamada por um espírito. Pode haver um espírito ali me chamando? Pode. E isso pode acontecer independente de eu dizer oi, de eu responder ou não. Para que eu possa ter a capacidade de ouvir um espírito, independe de eu ouvir meu nome e responder. Isso vai acontecer se eu tiver a mediunidade de audiência, que é a capacidade que determinadas pessoas têm de ouvir o plano espiritual. E essa audiência, ela pode ser externa, quando eu escuto como uma pessoa que fala externamente, como essa audiência pode ser interna, onde eu escuto dentro da minha mente. Portanto, se eu tiver a mediunidade de audiência, eu vou ouvir o espírito ou os espíritos, queira eu ou não, responda eu ou não. Portanto, nós precisamos compreender que a mediunidade existe e precisamos entender como ela se opera, exatamente para que nós não deixemos que informações colocadas de forma equivocada possam nos trazer temor, possam nos trazer medo e possam fazer com que nós adotemos procedimentos e posturas completamente equivocadas. Por isso, o nosso objetivo de explicar para você aquilo que é mito, aquilo que é verdade. E se você achou interessante, gostou desse nosso projeto e quiser trazer algum vídeo, alguma informação que tenha chegado para você e queira que nós estejamos aqui analisando se é mito ou verdade, mande o link do vídeo para o evelyn@ceonline.org.br e nós vamos fazer um vídeo aqui no nosso Mitos e Verdades. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.